seja bem-vinda ao nosso quadro Desabafa Comigo. Esse quadro é um momento onde mulheres reais compartilham de histórias reais, onde um Deus real atua, consola e transforma. Nosso maior desejo é aprendermos mais sobre Deus na medida que vemos Ele atuar na vida de outras mulheres. E hoje o tema do nosso papo é adoção. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, mas... E adoção socioafetiva? Você já ouviu falar? Que é quando na certidão de nascimento pode haver o nome da mãe biológica e da mãe adotiva ao mesmo tempo? Em que situações isso é cabível, né? Mas, estamos aqui hoje com a Gabriela Sackbert, que vai contar um pouquinho mais sobre isso. E além de ser linda, maravilhosa, ela é minha cunhada, tá, pessoal? Então, eu estou muito empolgada de ter minha cunhada aqui hoje com a gente. E ela é uma mulher em que do dia da noite pra noite se tornou mãe e esposa. Gabi, quanta coisa de um dia pro outro, hein? Uma loucura. Mas e hoje a gente tá muito feliz, muito obrigada por estar aqui. E eu vou começar aqui, né? Ai, vou que encarnar linda. o Praying aqui pra começar a fazer umas perguntas aqui pra você. Conta pra gente quem é você. Bom, meu nome é Gabriela, como a Marília já falou. Eu sou mãe do Natan e da Mel, sou esposa do Marcelo Berti, ele é pastor da igreja Fonte São Paulo. Como formação, eu sou formada em contabilidade. Nós casamos, eu saí do trabalho, atualmente eu lidero o Ministério Infantil da igreja Fonte São Paulo. Cuido das crianças em tempo integral e é isso, né? Acho que falei um pouquinho de quem eu sou isso. bem rapidamente. Ô Gabi, a gente falou que o tema aqui hoje é sobre adoção, mas pra gente entender por que é adoção e por que você está aqui, eu preciso saber mais sobre a sua história. Me conta um pouquinho da sua história. Bom, eu conheci o Marcelo, ele era viúvo. Ele já tinha o Natan e a Melissa. A Mel, ela tinha 4 anos, o Natan tinha 7 anos. Então, quando nós nos conhecemos, foi super rápido. Foi um namoro flash. Foi, eu me lembro. Bom, em 5 meses nós estávamos casados. Mas nós nos conhecemos, ele já, como eu falei, já tinha o Natan e a Melissa, né? E logo após que nós nos casamos, o Natan, ele sofreu um acidente, ele quebrou o braço, teve que passar por cirurgia. E eu não pude ficar com ele. Então, uma amiga muito querida conversou com a gente e falou, olha, existe a possibilidade de uma adoção. E eu fui atrás para procurar saber e descobri a adoção socioafetiva, que é a adoção onde ela não exclui os pais biológicos continuam sendo pais das crianças, porque na adoção normal os pais biológicos são excluídos e só passa a mãe adotiva na certidão. Uhum. No nosso caso não, no nosso caso tem os pais biológicos e o meu nome. Não só o meu nome, como também o nome dos meus pais. Então tem 6 avós na certidão de nascimento. Imagina, a certidão de nascimento é mais ou menos desse tamanho. Brincadeira. Mas é a certidão bem grande. Então tem o nome do Marcelo, o nome da Amanda, o meu nome, todos os avós. E essa adoção ela é super rápida, você consegue no cartório fazer isso. E foi um modo que a gente achou de honrar a minha presença, mas honrar também a Amanda, que é a mãe das crianças, né? A gente não queria excluí-la da certidão, mas nós gostaríamos que fosse algo que eu pudesse ser mãe das crianças de forma legal. Então, eram casos que eu não podia viajar com as crianças sozinha sem uma autorização do Marcelo, mesmo sendo casada com ele. Uhum. Então, todas essas situações levaram a gente a pensar em um modo em que eu pudesse ter todos os direitos legais pelas crianças. Então, hoje, quando eu preciso assinar um documento, é muito mais fácil eu assinar logo no meu nome, uma matrícula de escola, um médico. E falar, olha, são meus filhos, de fato, eles estão aqui, né? Uhum. Então, são situações do dia a dia que são rápidas, mas que sem esse papel era sempre no transtorno. Então, eu ia no médico, eu tinha que provar, não, eu sou, de fato, mãe das crianças, eu casei. Ah, mas cadê seu nome? Ah, não tem... Então, era assim, era um tumulto. Uhum. Era sempre muito complicado. E com essa adoção, ela trouxe muita facilidade pra gente. Que legal. Ô, Gabi, agora sim... Né? Hoje o curso normal, quando a gente imagina se casar com uma pessoa, a gente imagina namorar, daí depois ficar noiva, daí casar, e daí um tempo ter filho, né? Que é o que pelo menos eu tô vivendo aqui. Mas no seu caso foi totalmente ao contrário, porque no dia que você disse sim pro namoro com o Marcelo, você sabia que viriam 2 crianças juntas. Então, como que foi namorar com um viúvo? Foi diferente, eu nunca tinha namorado um viúvo. Mas foi
Diferente, foi bem diferente. Mas quando eu conheci o Marcelo, a princípio eu não sabia que ele estava me paquerando. Mas depois de um tempinho junto... Parênteses aqui. Mas depois de um tempinho, quando eu falei, nossa, acho que isso daqui tá andando, né? Eu não conseguia ver o Marcelo sem as crianças. Porque eu conheci o Marcelo com as crianças. Então, assim, na minha cabeça, eu sempre tive... Se eu vou namorar o Marcelo... Como, assim, gente, não tem como. Como que eu namoro uma pessoa sem as crianças? Não tem jeito. Então, assim, quando eu comecei a namorar com ele, eu já amava as crianças, já. Ai, gente, eu amo aquelas crianças. Há muito tempo, eu falo pro Marcelo, eu sempre brinco com o Marcelo, né? E as crianças adoram quando eu falo isso pra elas. Que eu amava mais as crianças do que o Marcelo. Mas, assim, eu sempre tive muito carinho por elas, desde o primeiro momento. Então, assim, a Melissa, na época, o Marcelo conta essa história, que quando ela me viu pela primeira vez, ela veio no meu colo. E ela não ia com ninguém. E ficou assim... E depois eu fiquei sabendo dessa história, eu falei, gente... E parecia assim que a gente sempre se deu bem, então foi muito natural. E o Marcelo também, ele foi muito sábio, né? O Marcelo foi muito sábio de saber tratar isso com as crianças, para as crianças se aproximarem. Então, houve muita também liberdade. Então, assim, o Marcelo nunca forçou nada com as crianças, mas o Marcelo sempre conversou com elas. Então, o Marcelo me apresentou como uma amiga, depois, olha, estou pensando em namorar, olha, estou pensando em casar. Então, foi um processo para as crianças que acabou sendo muito natural, porque o Marcelo incluiu muito. E a gente, como namorado, nós incluímos muito as crianças. Elas participavam de tudo com a gente. A gente tinha nossos momentos a sós, tínhamos, mas tudo que nós podíamos fazer com as crianças, nós fazíamos. Então, foi muito natural esse processo, sabe? De ter as crianças conosco, né? Mas quando assim, a ficha caiu mesmo. Quando eu falei, nossa, virei mãe, é quando a gente voltou da lua de mel. Aliás... Era a próxima pergunta, quando que a ficha caiu? Porque no namoro foi tranquilo. Mas e depois? É porque assim, quando a gente volta da lua de mel, muita coisa acontece, né? A gente volta assim, parece que as fichas vão cair. E uma delas foi essa, né? A hora que eu voltei da lua de mel, eu falei, nossa... tipo, agora eu tô morando aqui, né? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu tenho 2 crianças. Agora eu tenho 2 crianças, né? Inclusive, só um parênteses, a primeira pergunta que meu pai fez pra Gabi, quando ela namorava com o Marcelo, era o que ela ia fazer. Você estava preparada? Se ela estava preparada pra assumir, coitado, não tinha nenhum dia de namoro. Não, nenhum dia. Meu pai já estava perguntando, colocando ela na parede. O sogrinho arrasa, como gente. Como ela seria como mãe? O sogrinho arrasa. A gente até hoje dá risada dessa história. Não, foi divertido. Mas de fato foi assim, a hora que eu voltei da lua de mel, eu falei, nossa, agora eu preciso correr atrás do prejuízo, né? Porque eu não tive 9 meses de gravidez pra me preparar, pra ler livros, pra conversar. E outras coisas já estavam grandes, né? Que fase que é essa de 4 anos, gente? Que fase que é essa de 7 anos? Eu não peguei bebezinho, que é minha menta. Então, assim, eu tive que pular umas etapas. Eu sempre brinco que eu já peguei o bonde andando já. Mas eu tive que correr atrás disso, né? Pra poder... E como que você correu atrás disso? Eu comecei a ler material. Tenho uma esposa do pastor da igreja de Campinas. Ela é muito, muito querida. Uma outra amiga minha. E eu fui trocando figurinhas com ela, né? Fui conversando, fui falando, olha, que as crianças estão fazendo isso daqui é normal ou não é normal? Eu não sabia, né? Então eu tinha que... Li muito, muito, Uma muito, universidade muito. do dia pra noite. Literalmente você tem que começar a procurar entender aquele universo que está acontecendo ali das crianças, né? E Gabi, qual que foi assim, seu maior desafio ao se ver dentro de uma casa com 2 crianças? Nossa, meu maior desafio? Como mãe, assim, foi se descobrir como mãe, foi correr atrás de entender mais sobre maternidade, foi olhar para a Bíblia, entender o que Deus esperava de você? Eu acho que o meu maior desafio foi entender qual que era a minha missão como mãe. Foi entender qual que era a minha missão como mãe, porque... E isso não é um botãozinho, né? Não é uma coisa que vem num manual de instrução, sabe? Você tem um filho, vem tipo um manual. Você fala assim, deixa eu ver aqui. Missão, amamentação, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Não é, né? E quando eu casei, eu falei, nossa, eu tô mãe, né? Mas qual que é a missão disso, né? De ser mãe. Então, acho que essa foi meu maior desafio quando eu casei. Ô, Gabi, eu lembro que quando você se casou, que você teve toda uma crise assim de será que eu monto um Insta pra falar sobre isso? Será que não? E eu acho que assim, pra quem tá perto de você, e agora eu falando como amiga e como cunhada, foi muito legal ver esse processo, porque você realmente entendeu que quem tinha as respostas às suas perguntas não eram grandes educadores ou coisa tipo, mas era Deus, né? Sim.
E então conta pra gente, compartilha com a gente, desabafa com a gente aquilo que você aprendeu e tem aprendido na prática, né, com as crianças sobre a maternidade, sobre a sua missão de ser mãe. Eu lembro que quando você perguntou antes, né, quem que me ajudou nisso, eu falei sobre uma esposa de pastor e a gente até brincou com o manual de instrução lá. Eu lembro dela estar saindo de casa e essa memória é muito viva assim na minha cabeça. Ela está saindo de casa e eu falei assim, por que as crianças não vêm com o manual de instrução? Ela pegou a Bíblia dela e fez assim, ó, e vem sim, ó, tá aqui. Eu fiquei assim, né? Lágrimas rolaram. E depois falando sobre o blog, né, eu demorei acho que um tempinho para fazer uns anos, acho que um ano aí porque eu queria ter muito concreto na minha cabeça aquilo antes de falar. Então, assim, é algo muito delicado, é algo que eu me emociono muito ao falar, porque... Ah, não começa, Gabi! Eu estou aprendendo ainda essa questão de maternidade, casamento, e eu acho que eu vou passar o resto da minha vida aprendendo, porque são fases que as crianças vivem diferente. Mas acho que a principal, entrando na questão sobre missão, antes de entrar como missão como mãe, eu acho que a gente tem que entender nossa missão como cristãos. E quando a gente lê em Mateus 28, 19 a 20 e Atos 1, 8, a gente vê que a nossa missão como cristãos é fazer discípulo. Então, não importa se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou nova, se eu sou... Não importa. A minha primeira missão é fazer discípulos para Jesus. Essa é a primeira coisa como cristã. E a segunda coisa é entender que, como cristã, fazendo parte do corpo de Cristo, eu tenho uma responsabilidade, que é ensinar as mais novas. Como diz Tito, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Então, eu tenho uma responsabilidade como cristã. Como cristã, eu tenho que fazer discípulo de Cristo. Eu tenho como mulher ensinar as mais novas. E como mãe, a gente está falando mais nesse assunto, né? Como mãe, eu acho que a principal atitude que nós devemos ter como mães é adotar nossos filhos. E falando sobre adoção, não importa se seu filho é biológico ou não, nós precisamos adotar nossos filhos. E por que eu falo isso? Porque existem muitos filhos biológicos que não são adotados por seus pais. E isso é possível ver, alguns dias a gente viu uma atrocidade que aconteceu com um filho, e eu nem vou entrar nesse assunto, porque ele é bem tenso e eu fico bem brava com esse assunto, mas nós precisamos criar vínculos afetivos com os nossos filhos. E esse vínculo afetivo ele pode acontecer no momento do nascimento, quando a mãe recebe a criança ali naquele primeiro momento, como pode acontecer mais tarde, como aconteceu comigo e com as crianças, com a Melissa com 4, como eu já falei, e o Natan com 7 anos. Mas esse vínculo afetivo acontece quando de fato tem uma relação entre os pais e os filhos. E tem muitos pais biológicos que hoje em dia não têm relação com os filhos. É difícil de dizer isso, mas é só ver nas mídias sociais quantos pais eles abandonam os filhos, maltratam os filhos, não educam os seus filhos. Então, acho que a primeira coisa, como missão, assim, nós devemos saber, como cristãos, aquilo que nós temos como responsabilidade, aquela nossa responsabilidade no corpo de Cristo. Nós precisamos adotar nossos filhos. E por que eu falo que essa adoção ela precisa acontecer? Porque Cristo nos adotou. Nós tivemos uma adoção. Nós tivemos a adoção por meio da fé, como diz em João 1,12. Nós tivemos uma adoção amorosa em Efésios 1,5. Nós fomos adotados por Deus. Nós precisamos, através dessa adoção de Deus, através de Jesus Cristo, nós precisamos adotar nossos filhos amorosamente, também através de Jesus Cristo. Acho que essa palavra adoção também lembra de que são os nossos filhos, mas não são. Exatamente o que eu ia falar agora. Os nossos filhos não são nossos, eles são a herança do Senhor. Em Salmo 127:3 diz, os filhos... Eu vou até abrir aqui, gente, para ler. Minha Bíblia aqui. Em Salmo 127:3, gente, esse é muito bonito esse versículo. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos eles não são nossos. E quando nós entendemos que os filhos não são nossos, que eles são dados por Deus, nós precisamos administrar bem essa herança. Tá, você recebeu um presente e você vai fazer o que com esse presente? Você recebeu uma herança do Senhor e você vai deixar por aí? Não.
E lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, ele dá sugestões de como é essa missão, sabe? Ele ensina a gente a como fazer isso. E a primeira atitude que a gente tem que ter é... em Deuteronômio 6, 4 diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Nós precisamos reconhecer que Deus, ele é único em nossas vidas. Não existe nada e nem ninguém mais importante na nossa vida do que Deus. E é difícil falar isso porque quem é mãe sabe que tem um apego assim com os nossos filhos, sabe? E nós precisamos colocar Deus acima dos nossos filhos. Nós precisamos colocar Deus acima do nosso marido. Nós precisamos colocar Deus acima do nosso trabalho, acima do nosso relacionamento. Muitas vezes acima dos nossos pais. Às vezes nossos pais, eles estão aqui e Deus está aqui embaixo. E não é assim. Deus, ele tem que ser único em nossa vida. E continuando, em Deuteronômio 5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. A nossa segunda atitude é como filho amorosamente adotados por Deus, nós precisamos amar a Deus. E amar é, como eu já disse, acima de todas as nossas coisas. Nada, nem ninguém mais do que a Deus. E entrando na nossa última aqui falando, nossa terceira, né, não última, é internalizar esse amor que no nosso coração, que é no versículo 6, que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Esse coração, antigamente, era o centro da nossa vida. E internalizar o amor de Deus em todas as coisas é que tudo que a gente vai fazer é por amor a Deus. Então, se eu vou limpar a casa, é por amor a Deus. Se eu vou cuidar dos nossos filhos, é por amor a Deus. Se eu vou ter meu relacionamento com meu marido, é porque Deus amou. Ele é um modo como que isso vai moldar, sabe, os meus relacionamentos. E a nossa quarta atitude, última, falando da missão, gente, a missão Gabriela gosta de falar, tá, pessoal? Por isso, sim, que ela fala gente, bastante. A missão, Inclusive, gente. vou aproveitar esse momento aqui só pra falar que ela compartilha todas essas coisas que ela tem aprendido como uma mãe que adotou os seus filhos do Instagram dela. Gabs, qual é o seu perfil lá? Eu prometo, se vocês ficarem aqui e escutar a minha última missão... Eu vou falar qual que é o blog. Não, é o Gabert, ai, gente. Mas é Gabert, tudo junto? Gabert, isso. Gabert aí, pessoal. Coloquem aí embaixo. Arrasta pra cima. Brincadeira. E nossa quarta atitude é ensinar nossos filhos com persistências. Isso engloba toda a vida do nosso filho. Isso não quer dizer que nós temos que viver em função dos nossos filhos, mas ensinar nossos filhos a viver em função de Deus. E existem muitas passagens e princípios de sabedoria que dizem como você tem que educar, criar, ensinar, disciplinar, mas esses princípios de sabedoria só vão fazer de fato efetivas numa relação quando a gente desenvolve essa relação amorosa com os nossos filhos, baseado no amor que Deus tem por nós. Porque se a gente não colocar Deus em primeiro lugar de nossa vida e nós não tivermos esse amor transbordando em nós, esses princípios de sabedoria, gente, vai ser tudo vazio. Então, como missão, como cristãos, fazer discípulos, como corpo de Cristo, instruir as mais novas, e como mãe, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas para que os nossos filhos amem a Deus acima de todas as coisas. Porque aquilo que nós mais amamos vai refletir naquilo que os nossos filhos vão amar também. Então, né, fazendo aí um comentário diante de tudo isso, né, você é uma ilustração, aquela pessoa assim que adotou seus filhos, você é uma pessoa que adotou crianças de verdade, realmente, legalmente, você adotou, mas você é uma ótima ilustração para lembrar todas as mães que estão assistindo o Desabafo comigo, né, que elas, por mais que elas sejam mães biológicas ou não, né, os filhos não são delas, são de Deus, e é por isso que elas têm uma missão muito maior do que simplesmente ter um filho com bons modos, ter um filho que tem uma boa faculdade, que é, e lembrar, uma missão, né, muito além de tudo isso. E eu acho que quando a gente lembra que nós somos adotados por Deus, gente, sabe, Deus, ele nos resgatou. Que coisa mais linda do que isso? E nós não vamos passar isso para os nossos filhos? Resgatar os nossos filhos, né? E nós não vamos, exatamente, nós não vamos resgatar os nossos filhos disso? Então, assim, eu fico muito emocionada com isso, porque não só houve essa adoção, mas o que eu mais desejo na minha vida é que meus filhos amem a Deus acima de todas as coisas. Eu até falei antes para Bales, né? Parênteses, Bales é meu apelido. Para Marília.
que o meu maior desejo é que eles amem mais a Deus do que eles me amam, do que eles amam o Marcelo, assim, que eu possa ver o desejo de fazer a vontade de Deus e viver na dependência de Deus, assim, transbordando na vida deles. Eu acho que essa é a minha missão como mãe. Eu acho que essa é a nossa missão, como filhos adotados por Deus. Adotar nossos filhos. Quem vê você falando aqui agora, parece até que ela, né, fez um doutorado em maternidade e tudo mais, mas foi todo um processo. Sim, com certeza, muitas vezes muito dolorido, com certeza, né, pra chegar onde você chegou, mas não tem como eu não comentar, né? Afinal de contas, é a minha cunhada que eu assisti essa história de perto. Quando eu olho para sua vida e penso nessa missão da maternidade, o que mais me ensina com a sua vida é de alguém que se dispôs a aprender o que Deus queria sobre ser mãe e não o que você achava que deveria ser. E a sua vida ilustra muita coisa boa que eu espero que Mas, te gente, encorajem a mim quando for minha vez. Não, mas eu vou falar de novo. Eu ainda estou aprendendo. E muito, porque é muito difícil. Tem dias que esse negócio aqui, ó, desanda tudo assim, ó. Mas quem nunca, né, pessoal? Mas até hoje eu ainda estou aprendendo e aprendo muito. Todos os dias. Não tem como, né? É pra gente viver literalmente na dependência de Deus, né, gente? Exatamente. Quando a gente acha que tá assim, nossa, Senhor, aprendi. Ah, tá bom. Eu tô nessa fase do casamento, de filhos ainda não. Acontece uma coisinha ali, você fala assim, ai, meu Deus. Tá bom, Senhor, eu entendi que eu tenho que voltar na dependência, calma aí. A gente volta correndo pra Deus, né? É isso aí. E hoje a gente teve aqui com a gente a Gabi, desabafando a sua história de uma mulher que do dia pra noite se tornou mãe de 2 crianças e esposa, mas que no adotar, de verdade, literalmente, ela aprendeu de que todos nós devemos adotar os nossos filhos e nós temos a missão de resgatá-los, né? Claro que não somos salvadoras, porque é Jesus quem salvou, mas somos instrumentos deles para resgatar os filhos. E para terminar, Gabi, para te agradecer por estar aqui, eu quero só fazer um comentário, que eu espero que eu não chore, tá, pessoal? Que eu fiquei treinando muito para não chorar nessa entrevista. Quem assistiu o Desabafa, quando a gente falou sobre a bondade de Deus, ouviu o testemunho que eu contei, né, de um momento que foi muito... Ai, já comecei. Amiga, tá um lencinho. Que coisa, ainda bem que tá um lencinho aqui. De como foi tão difícil pra gente. Quando a minha cunhada faleceu, a Amanda. E quando a gente viu o Marcelo sozinho, com as 2 crianças, todo mundo sofrendo, a nossa maior oração era: Deus, o Marcelo precisa de alguém que ame o Senhor de todo o coração, porque só assim ela vai ser uma boa esposa e uma boa mãe. E hoje, tendo você aqui, a gente sabe que você é a resposta de oração para nossa família. Então, eu te agradeço duplamente por estar aqui desabafando, mas no caso sou eu que estou desabafando aqui nesse momento. Mas por você ter se disposto a ser uma mãe que ama a Deus em primeiro lugar e ensina isso, que essa é a sua maior missão e você tem cumprido isso. Muito obrigada pelo seu exemplo, Gabi. Essa é coisa de cunhada, pessoal. Tá tudo bem. Então, esse foi o nosso desabafo comigo, com a Gabriela Sack. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá nas nossas redes sociais, comenta, curte, compartilha e manda pra gente sugestões também do que vocês gostariam de ver aqui. E é isso. Até mais.